Companheiros, é muito bom para a gente estar aqui para dialogar então com essa plenária sobre as nossas questões. Na cartilha, na parte da subrepresentação das mulheres, tem alguns dados que a gente nem vai se referir porque estão lá, então a gente vai apresentar umas outras questões para vocês. Bom, a marcha, ela já é parceira na construção do plebiscito desde o seu início, nas assembleias, nos movimentos sociais e tal. Então, para nós, assim como o plebiscito da ALCA a gente também teve, então para nós a gente tem feito um debate para organizar a nossa participação e na construção desse processo. Só para registrar, nós já realizamos um seminário nacional, para debater a questão da nossa intervenção, a nossa ação e a nossa construção no plebiscito, já no final do ano passado. E nesse ano nós já tivemos uma reunião de coordenação nacional, onde a gente também trabalhou, conversou sobre isso. Por que nós... e aí a gente já dividiu tarefas, já se organizou, enfim, e motivando que em todos os estados a gente pudesse estar presente nos comitês, organizar comitê na cidade e tal. Bom, por que isso? Porque para nós o plebiscito, assim como para todos os movimentos, é um instrumento pedagógico com forte componente de mudança que pode fortalecer a luta popular, mas que também fortalece a luta feminista. Então essa é a nossa visão e o nosso empenho aí. O nosso objetivo estratégico nessa construção do plebiscito, em conjunto com os movimentos sociais, é um pouco aquilo que foi falado ontem. Então nós queremos radicalizar na democracia, nós queremos ampliar os espaços de participação da população e, por fim, que foi um tema bastante debatido ontem, questionar o modelo de dominação desse Estado. Então esses são os... Nós feministas da Marcha Mundial, então, nós sabemos que esse Estado, com todo o seu aparato de dominação, não nos serve. E onde a Maria Júlia caracterizou muito isso e falou muito sobre isso para nós. Então, nós queremos, no processo de construção do plebiscito, apontar alguns debates, e debater a razão da subrepresentação das mulheres, e aqui a gente vai falar isso a partir de 4 pontos, para a gente poder refletir, A gente vai apresentar aqui uma reflexão. O primeiro ponto, a gente quer, então, colocar em xeque as estruturas de dominação desse Estado que é capitalista e patriarcal, Depois, também nesse plebiscito, a gente quer alavancar a luta das mulheres por autonomia. No terceiro ponto, a gente quer debater e alavancar e avançar nessa formulação da laicidade do Estado, para fazer que isso saia do papel e se efetive de fato. E por último, que é um tema que tem sido mais debatido, avançar na participação política das mulheres nos meios institucionais, que é o que a cartilha fala mais e tudo mais. Bom, então, direto ao ponto, então, para nós, o que significa colocar em xeque as estruturas de dominação do Estado? Vou falar muito rapidamente, porque ontem já foi abordado isso aqui, Por quê? Porque nós entendemos que esse Estado é capitalista e patriarcal, ele estabelece relações antagônicas entre homens e mulheres e coloca as mulheres como subalternas nesse Estado. Ele se organiza, então, a partir da superioridade masculina. Então, e a gente pode ver isso, se a gente abrisse aqui um debate, a gente pode ver isso amplamente em todos os âmbitos. Econômico, político, cultural, cada companheira que está aqui teria uma história para contar em relação a isso, no seu espaço de trabalho, no seu espaço de militância, enfim. E também em todas as relações sociais, então na família, na comunidade, nas instituições, isso também está muito presente, a superioridade masculina aí. Bom, é patriarcal porque também se baseia essencialmente na divisão sexual do trabalho, E aí a gente já tem acúmulo nesse sentido, porque divide as ocupações dos comportamentos segundo o sexo, é o sexo que define. Então, as ocupações ditas masculinas são valorizadas, então, no espaço público, aquela regra básica. As ocupações ditas femininas são desvalorizadas e são muito mais voltadas para o trabalho de cuidado, estão no espaço privado e são mal pagas, mal remuneradas, enfim.
Bom, essa é uma construção social também que torna, baseada no corpo das mulheres, que torna as mulheres como objeto. Então, a gente tem feito aí todo um debate sobre a história, a questão da mercantilização do corpo e vida das mulheres. E isso leva a uma questão que é justificar a violência e a apropriação do corpo das mulheres por parte dos homens, né? E mais, isso nega a autonomia para as mulheres, nega o direito de decidir das mulheres sobre o seu corpo e sua vida, né? Então, por conta de toda essa situação, nós podemos afirmar, e isso também foi falado ontem, que o patriarcado ele é parte estruturante do capitalismo. Então não é possível discutir um sem o outro, porque a gente até dizer, são faces de uma mesma moeda, né? Um segundo ponto que a gente quer trazer para reflexão é a questão de partindo do questionamento desse estado de dominação, alavancar a luta das mulheres por autonomia. Como fazer isso? Então, no processo de construção do plebiscito agora, inclusive nós tivemos na plenária nacional, nós tivemos um lançamento em Brasília de forma organizada e tal, e lá inclusive nós fizemos uma reunião com várias entidades de mulheres para pensar a nossa organização no plebiscito, mas uma organização que partisse das nossas pautas, no plebiscito. Então, esse é o primeiro ponto que a gente então coloca. A gente quer articular os movimentos feministas para organizar de forma unitária a nossa ação no plebiscito, nesse questionamento ao Estado e nas propostas todas que nós queremos fazer. Debater no bojo das nossas lutas a construção de políticas específicas para as mulheres por parte do poder público, partindo da percepção da desigualdade de gênero e da necessidade de sua superação. A gente também quer, a partir dessa, alavancando as nossas lutas, buscar iniciativas políticas que possam dialogar com as mulheres e que desconstruam ao máximo o caráter patriarcal do Estado. Principalmente, não exclusivamente, a das nossas agendas de luta. Então, o 8 de março, nós estamos fazendo um grande esforço nesse sentido de debater, de organizar com as mulheres, O 29 de agosto também nós vamos fazer isso, que é o Dia da Visibilidade Lésbica. O 1º de maio, que a gente também quer discutir essa questão da autonomia econômica. Enfim, em vários momentos a gente quer pautar, e aproveitar esse momento onde a gente está assistindo as mulheres para fazer essa discussão e ir preparando e potencializando o plebiscito popular. Nós também queremos articular a nossa participação em diferentes espaços, conselhos, entidades, enfim, que proponham políticas no âmbito das políticas públicas e que sejam transversais, e também aproveitar esse espaço. A gente até estava comentando agora ali, que, lembrando como que a Lei Maria da Penha foi construída. A Lei Maria da Penha não é uma lei que apareceu de repente. A Lei Maria da Penha, no combate à violência, ela foi construída por muitas mãos, Eram muitas pequenas iniciativas, pequenas leis que depois foram compiladas numa única lei. Então, isso é uma questão que para nós também é como que no bojo das lutas a gente pode ir transformando e propondo alternativas reais de políticas públicas aí para as mulheres. Bom, um terceiro ponto, nós queremos também colocar o debate necessário da laicidade do Estado. Esse é um debate que a gente sabe que é um debate mais difícil, mas que a gente acha que ele também é necessário, Por quê? Porque o Brasil se define como Estado laico, A gente ontem viu falando, pessoas falaram isso aqui, Não deve agir segundo os valores da religião. Porém, essa definição ela está no papel, Ela não, na verdade, ela tem que nortear as decisões em todo o âmbito do Estado brasileiro, assegurando a imparcialidade e buscando o bem comum para todo mundo em situação de igualdade. Então, isso a reivindicação da real laicidade do Estado é urgente e necessária frente ao retrocesso que a gente tem vivido. É preciso que todos os movimentos estejam engajados nessa luta. Então, aqui é no sentido de que a gente pode conjuntamente bancar essa luta
em relação à laicidade do Estado. A gente tem visto aí o que aconteceu na Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, a gente tem visto quanto as bancadas evangélicas têm avançado e têm perspectiva de avançar mais, né? Então isso é E para nós mulheres, isso para nós é importante porque só no âmbito do Estado laico é que a gente pode discutir vários dos nossos direitos. O direito de decidir sobre o corpo, o direito de orientação, enfim, tantas outras questões que estão aí. Então é preciso que toda a esquerda se coloque, e essa é uma tarefa que a gente se coloca de construção, em defesa do princípio do Estado laico. Não só para defender o Estado laico, não só para defender, mas para avançar, né, na formulação do Estado laico, assegurando o direito das mulheres, da comunidade LGBT, das comunidades tradicionais de terreiro, enfim, de tantas outras que a gente precisa avançar, né? Por fim, então, no quarto ponto, a gente queria colocar que é um tema que já está mais tratado e mais trabalhado na cartilha, né? E é um tema que não é novo, é um tema que as mulheres já vêm, o movimento feminista já vem discutindo, né, mais exaustivamente, é a participação política das mulheres nos meios institucionais, né? Então, a gente sabe que o espaço da política é um espaço eminentemente masculino, né? Isso se a gente, não sei se tem companheiras aqui que já foram candidatas, elas sabem o que significa isso, né, nessa estrutura que nós temos. Então, são inúmeros os obstáculos que as mulheres vão encontrando quando elas se dispõem a participar nesse espaço, nos meios institucionais. Então, uma das primeiras barreiras que a gente podia apontar aqui é que, em função desse espaço ser um espaço eminentemente masculino, né, as mulheres têm uma barreira em relação à sua possibilidade, à sua ambição política de estar nesse espaço, porque é um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande para elas poderem participar, buscando uma certa igualdade de condições nesse espaço, né? Isso mostra, né, essa coisa da relação da possibilidade de competição com os homens, isso mostra como a política se coloca para as mulheres como algo desgastante, que faz muitas vezes pensar se vale a pena ou não estar nesse espaço. Então, e a segunda também é que as barreiras impostas pelas próprias estruturas do sistema político partidário e de elegibilidade, que a gente ontem já conversou um pouco sobre isso, né? Mas, porém, nós podemos afirmar com tranquilidade que dificilmente os partidos políticos, né, colocam as suas candidaturas femininas como as principais. Elas são sempre secundárias, elas são sempre marginais, né? Isso e aqueles que financiam as campanhas eleitorais, né, eles não apostam todas as suas fichas nas candidaturas femininas, né? Então isso também é uma questão. Então, assim, então, nesse processo de debate, da construção do plebiscito, das questões que são importantes para poder, vamos dizer assim, superar essa subrepresentação das mulheres, a gente quer apontar 3 questões. Então, o primeiro, que é uma coisa que nós já temos consenso aqui, me parece, que é o financiamento público de campanha. Então, o financiamento público de campanha, ele pode possibilitar uma certa igualdade entre os candidatos, né, cuja eleição não dependerá do apoio de uma empresa, de outra, enfim, que terá preferência pelos homens, né, e pelos homens brancos, inclusive, né, e heterossexuais. Então, isso já foi falado também ontem, não é? Então, é uma questão que eu acho que é mais coletiva. Bom, segundo, a lista fechada com alternância de gênero. Então, a lista fechada é importante, porque ela faz com que a votação não seja individual, mas em grupo, e acaba, né, ou dificulta, né, com a personalização que tem ocorrido nas eleições e a grande parte responsável pela invisibilização das mulheres, né. A alternância de gênero significa que essa lista será formada por homens e mulheres de forma alternada e paritária, né. Dessa forma, garante-se que as cotas por sexo não serão secundarizadas pelos partidos,
né, que as candidatas mulheres tenham real possibilidade de se eleger. E por fim, uma outra que é um desafio, né, para colocar aqui dentro dos 3 pontos que a gente vai, entre outros, mas assinalar, é regular a possibilidade da reeleição. Então esse é um ponto que a gente sabe que é polêmico, mas é um ponto que, na nossa opinião, ele pode abrir maior possibilidade para as candidatas mulheres, né, limitando a possibilidade, essa possibilidade, muitos grupos que estão fora desse espectro de participação e marginalizados na política podiam ter mais condição de acesso, como as mulheres, a população negra, LGBT, juventude, que possam aumentar aí suas chances de eleição.